E mudando a chave, aqui deu... a coisa rendeu, eu sabia que iria render, mas não imaginei tanto. Mas podia assim que é bom, mais, né? Cada um puxou. Eu gosto quando... Cada um foi pra um lado. Igual quando você tá... Puxou uma corda, né? Não, é igual quando você tá debaixo do bandeirão, na arquibancada. Cada um aí um puxa pra um lado, o trem fica dançando assim. Aí rasga fica bonito o bandeirão assim, velho. Quando Fica. cada um puxa pra um lado. Eu acho mesmo que fica. Não, fica legal. Fica legal pra bacana. cacete. Ordenado, bonitinho, puxado, fica legal. Mas quando puxa uma turma pra um lado, uma turma pro outro, Aí rasga, né? Eu já vi mas ele algumas fica mais vezes. Já vi também. Teve uma Então, eu recente acho agora. bonito. Já vi. Eu acho que eu fico bonito. E é Só loucura, fazendo essa- é loucura debaixo do bandeirão quando tem um pessoal, como diz o Alberto Rodrigues, né? Quando tem alguém fumando um negócio lá debaixo do bandeirão, Acende vira aquele cheirão. vira um negócio louco lá, uma sauna. sauna Falar imprópria, nisso, né? tem um vizinho meu que, pelo amor de Deus, cara, me ajuda aí. É todo dia, acende um e vou te falar, podia dar uma segurada. Perto lá de sua casa? Não, é do meu prédio. Eu só não sei o andar que é. Ainda bem, né? Chega o Ainda cheiro bem, do meu senão eu não apartamento, sabia cara. onde você ia. Todo dia, todo santo Tem que dia. acender o incenso lá pra quebrar, Pô, não né? tá dando não. Tá dando não. Por aí- favor, dá uma diminuída. Ô, Não precisa pessoal. ser todo dia não. Faz o dia sim, dia não. Vamos passar então aqui para falar a respeito da situação de técnico do Atlético. O Atlético segue no mercado, Aonde Atlético está? segue à procura de um técnico. Tá procurando igual onde está o óleo. Amanhã vamos completar 8 dias desde a demissão do semana, São Paulo, né? é isso mesmo? É uma semana Foi amanhã. quinta-feira Uma passada. semana né? amanhã. Como semana. diria... Você já viu Chorão, aquele né? livro Onde Está o Wally? Como diria hoje- Chorão, onde está né, o do técnico? saudoso Chorão, Breno, do Charlie Brown Jr., ainda me lembro bem daquela quinta-feira, né, onde foi demitido o técnico Jorge Sampaoli. Você gostou, hein, Thiago? Abriu Eu gosto de na Chorão. cara, o sorriso na cara do criança. Eu gosto de Chorão. E aí, como é que tá o Atlético? Os senhores têm informações, caminhos? Os caminhos ainda continuam bem escondidos, digamos assim, pelo departamento de futebol atleticano, que, é claro, está intensificando, está em busca, porque o tempo vai passando, o carnaval já passou, e uma temporada que a gente acabou de falar a respeito do calendário, isso conta muito, né? Os jogos vão se acumular, provavelmente esse técnico não vai estar aqui, né, Breno, para dirigir o Atlético contra o América no primeiro jogo, depois tem Grêmio, depois tem América de novo, e o calendário segue a galope, Breno. É difícil. Eu acho que é um momento que o torcedor do Atlético, ele não gosta mais de jeito nenhum. Tanta especulação, tantos nomes, cria-se expectativa, cria-se frustração, aí invade perfil de treinador pedindo para ele vir, aí outro já fica puto, porque falaram no nome do fulano de tal, sendo que o Atlético está trabalhando em silêncio, não deixou nenhum nome vazar, né? O HG trouxe a informação da lista, né? 3 técnicos portugueses, um argentino, mas nada de nomes, e o torcedor fica vivendo nessa especulação, nessa incerteza. Eu acho isso ruim para todos os lados, né? Os jogadores estão voltando para o treino hoje à tarde, tem um jogo de semifinal no domingo, onde o principal assunto do Atlético é o treinador, e é uma novela, cara, recorrente. Não é a primeira vez, não é a segunda vez, né? Aí já começa a especulação. Aí eu tô vendo aqui que o pessoal da 98 conversou com o agente do Pedro Martins, e o Pedro Martins falou que não tem interesse de vir dirigir o Atlético, que era um nome que tinha uma força muito grande, que já tava os torcedores gostando dessa ideia. Aí começa nome de cá, nome de lá. Aí tem gente que no final das contas acha que vai terminar no Renato Gaúcho, que a diretoria já falou que não vai ser técnico brasileiro. Eu não duvido. Mas dentro do histórico do que a gente vê dessas procuras do Atlético, eu também não duvido. Ô, Breno, o torcedor atleticano tá apreensivo com este momento? E tem Claro muito que a tá. ver com o futuro do Atlético em 26 e outras experiências de trocas de comando? É uma novela que se repete. Aí você tem um trabalho que ele é cortado aí no início de uma temporada. Já tem nomes de jogadores, já chegaram jogadores aqui, você não sabe qual o perfil do treinador vai chegar aqui, o que ele vai querer e se o Atlético vai poder entregar a eles. Claro que o Atlético não vai poder entregar, né, Breno? mas Isso é eu muito tô falando. importante, né, Breno? E, Quem chegar claro, tem que chegar tem para que trabalhar. aceitar isso aqui, mas aí Isso. entra um detalhe. O São Paulo não aceitou aqui em 2025? E por que Aceitou. agora ele mudou? Porque agora ele tinha uma janela de transferência, ano passado Pois é, ele não tinha. aí tá, Era mas simples. foi feito então uma promessa pra ele que não foi cumprida agora? Provavelmente pode ter sido isso. Né? Você Ou então duvida ele disso? mudou. Não duvido, mas caso eu não do posso São Paulo, afirmar. ele- Né? O caso do São Paulo, eu acho que ele
pareceu mudar mais por conta da janela. Eu não acho Mas, Valo, se a gente pegar um histórico, o Cudê passou por aqui e reclamou isso. Isso, o Cudê reclamou. O Cuca passou por aqui e reclamou isso. Tá certo. Agora O Milito passou por aqui e reclamou também disso. reclamou isso. É. O Filipão é porque realmente ele não recebeu ninguém E ele também... chegou e Não, falou, mas ele os meus reclamou no final. no final. No quando final, ele tava saindo. depois que Ele ele chegou saiu, ele falando, falou, os meus é, reforços estavam tava todos aqui, aqui. Não, Então, mas, mas- não, então, mas é porque ele chega no meio de um ano e na isso. temporada seguinte ele fala que, Isso. pô, agora eu quero reforço. É. E aí os caras não entregam pra ele, ele fica também em pé da vida. Cara, Todos eles reclamaram Aí, disso. aí a dúvida é... Ele sai pro independente- Milito entrar na Exato. reta final do Campeonato Mineiro. Independente se você vai trazer um treinador, eu acho que o principal é, você vai dar pra ele o que ele quer? Você vai dar o É que suporte o pra ele o que ele novo quer? treinador do Atlético, ele precisa entender que ele tem que trabalhar com esse grupo. A janela isso. se encerra no dia 3 de março. Março. Então ele só vai ter como possibilidade de contratação a outra janela. Essa aí esquece. Pois Nós é, mas até a nós outra janela estamos você vai ter hoje- passado o quê? Umas 10 rodadas do Brasileiro, por aí. 12, né? 12 rodadas. 12 rodadas. É, hoje nós estamos no dia 18 de fevereiro. Tenho aí 10 dias até o fim de fevereiro e 3 dias até o fim da janela. Então nós estamos falando de 2 semanas. Então a janela se encerra em 2 semanas. Em 13 dias. Cara, o novo treinador do Atlético, se ele for contratado agora, ou hoje, ele tem 2 semanas para conseguir um reforço. Se ele for contratado na segunda, ele tem menos de 2 Isso se ele semanas. já tiver o diagnóstico Se ele for pronto que ele contratado precisa, na né? outra semana, na quarta-feira, ele vai ter 1 semana para conseguir um reforço. Então, o treinador que for contratado pelo Atlético, Pois ele é, precisa mas você tá entendendo que o cara vai chegar aqui, ele já vai saber tudo que tá acontecendo no ele Atlético, não né? pode. Se ele não tiver isso, tem que demitir o Lucas Não, não, Gonçalves, não. o Siga, o Mas porque eu falo o seguinte, departamento vamos pegar. Você acha que o Pedro Martins, se ele chegasse aqui hoje no Atlético, ele sabe tudo que tá acontecendo no não, Atlético? tudo não, mas ele tem um relatório Então, minimamente. ele vai ter que analisar pronto esse pra ele relatório e vai ter que entender Porque se é isso que ele algumas acha. coisas, querendo ou não, elas acontecem baseadas no que o cara for conhecendo, no que é o empirismo. Ele, eu preciso entender como é que são esses caras diante Ainda dos tem meus adaptação. comandos. Então, assim, ele vai ter característica, postura, forma de agir de cada um deles, mas ele não consegue saber como é que esses caras vão reagir aos comandos dele. O Pedro Martins, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa próxima ao treinador, porque de fato no Atlético eu não conseguia absolutamente nada, e essa pessoa me diz o seguinte: não dá para descartar 100% uma vinda do Pedro Martins. O Atlético não gosta hoje do valor da multa rescisória, só que não existiu em momento algum ainda negociação. O que houve é uma consulta. E o Pedro Martins acha o mercado brasileiro interessante, então ele toparia vir para o Brasil. O Pedro Martins toparia trabalhar no futebol Ele tem brasileiro. contrato até o meio do ano, é isso Ele tem lá. contrato. Ah, eu não É, lembro até até quando ele junho tem o de contrato, Breno. 2026. Eu tenho anotado. eu vi isso e não lembro até eu vi quando. isso hoje, é isso Mas ele toparia vir para o Brasil. Para ele é uma coisa interessante. É um mercado novo, que ele entende que pode fazer um bom trabalho. E, cara, o mercado, convenhamos, não paga mal. Aqui, o Cortes Variados, ele sempre manda mensagem aqui pra gente. Eu tinha amigos da bancada. Por que não experimentar o Lucas Gonçalves, já que o projeto é de usar a base? Acho uma boa, pois o cara já é ambientado e não teria Posso responder pra ele? Pode sim, Brenão. Depois, se o Lucas Gonçalves assumir 3 derrotas seguidas, você acha que ele cai? Cai na hora. Pronto, acabou. É, Tá respondendo. é o mesmo efeito Thiago Thiago Largue. Largue, Rodrigo Santana. Cara, não tem respaldo nenhum Fica da diretoria. tudo bem enquanto os resultados estão vindo. Agora, se você traz Quando um perde, Pedro vira o Martins, estagiário. ele tem 3 derrotas seguidas, Não. ele cai? Não. Não, por quê? Porque tem que ter tempo, Tem que ter adaptação. tempo, exatamente. É isso, cara. E eu acho que pro Lucas, eu não sei, depois o Breno, o Elton, o Thiago podem trazer, se o Lucas tem a intenção de virar um técnico de equipe principal, que tem técnicos que declaram isso Sim. de uma maneira, às vezes, aquele do São Paulo, Thiago, que ficou muitos anos lá Como ele auxiliar. é o Milton Cruz. Milton Cruz. Tem técnicos que Que ele ficou um tempão no São Paulo. Então, ele saiu ainda e voltou agora e saiu agora de novo. Saiu agora sim. recentemente com a saída do Júlio Casares. E é auxiliar fixo, né? Era Ele é auxiliar fixo. fi- tem Era técnicos auxiliar que não fixo. têm esse desejo de dar o passo adiante ali, de É. se tornarem E principais. a gente tem O que Milton entender. Cruz já quis, mas depois ele desistiu e entendeu Sim. que o melhor era ser auxiliar mesmo. Pronto, É. e eu não acho isso, o cara viu que Tá não tinha ótimo. competência. Não, Não é isso não, não. porque treinar a categoria de base é um trabalho muito importante Não, e numa outra E direção. o Lucas, ele É. fica diretamente com os profissionais. Isso aí. Porém, E tanto que eu disse, o técnico novo que chegar ao Atlético vai ter um trabalho muito importante do Lucas, assim como tem o Wesley Carvalho no lógico, Cruzeiro, lógico. pelo tempo até pouco tempo que o técnico vai ter, independente de ser brasileiro, estrangeiro. Agora, eu volto a insistir na tecla. Claro que o Atlético precisa
primeiro volante a gente tá criando teia, né? Nossa. Não vamos nem falar Mas mais. chegou. Ah, não, sim. Tomás Pérez. É, tem não. que ver se é o cara. É, o cara. Você tá rindo do que, Ida? Verdade, Você tá verdade, rindo, Breno. Ida? Bem lembrado aqui. Cometi essa gafe, O então. Guilherme falou alguma coisa engraçada aqui. Então, assim, eu acho que o Atlético precisa de um técnico mais voltado para o trabalho com o elenco que aqui está do que necessariamente preciso de reforço, porque quando o Thiago fala, eu entendo que ele não falou no sentido pejorativo, o técnico que chegar ao Atlético vai ter este elenco aí para trabalhar. Opa, peraí, este elenco aí para trabalhar, cara, dá para sair mais coisas muito do mais. que... E aí eu vou pegar Muito desde o trabalho do Cuca de início do Brasil, que o Cuca no Mineiro ele voou. Ele pegou o Atlético numa situação, venceu o clássico contra o Cruzeiro e aí arrancou o primeiro jogo 9 vitórias seguidas. primeiro jogo da final contra o América, já decidiu o Campeonato Mineiro, venceu 4-0 e depois no Mineiro as coisas, no Brasileiro, as coisas começaram a não acontecer, fez até um grande jogo contra o Grêmio, mas que perdeu esse grande jogo e aí daí por diante foi só, como diz, daí pra frente foi só pra trás, né? Na Copa Sul-Americana também, com resultados e desempenho cada vez piores. Vem o São Paulo e levanta um pouquinho. Cara, eu me pergunto hoje, qual a real capacidade desse elenco atleticano de jogar? Eu acredito que não é essa que eu tenho visto, desde o trabalho do Cuca até contra o São Paulo. Não tô super valorizando, não. Mas o Atlético precisa de um técnico que queira abraçar o grupo, tá? Em qual sentido? No sentido de trabalhar com esses jogadores. E assim, eu até discordo um pouquinho numa parte. É claro que o técnico vai ter que ter um bom relacionamento com o elenco, Breno. Mas o elenco, para mim, neste momento, precisa muito mais de abraçar o próximo trabalho do que necessariamente o técnico ser... tem que ter um bom relacionamento, ponto, em qualquer aspecto. Mas o elenco tem que estar a fim de abraçar esse trabalho do técnico que vai chegar, independente de qual seja, sabe? Valor, o Atlético é um time que tem lacunas, né? Que tem alguns furos no seu elenco. Porém, é um elenco bom. É um elenco que pode render um futebol muito maior do que vinha rendendo. Não só com o Sampaoli, mas com o Cuca também. Era um elenco que você olhava e falava assim, gente, dá para tirar mais disso. E hoje, nesse momento, o elenco do Atlético é um pouco melhor do que aquele que disputou a final da Copa Sul-Americana. É um pouco melhor, porque ainda existem problemas, principalmente no sistema defensivo. E olha que eu acho que é bem melhor do que aquele, mas isso diz mais o que era o elenco do Atlético na final sul-americano do que o elenco hoje. O elenco do Atlético hoje, para mim, é um elenco de 6º, 7º lugar. Do ano passado era de 12º, 13º. Exato, é nessa linha aí que eu tô. Então o treinador que chegar, ele vai ter alguns pontos ali que ele precisa melhorar nesse time, mas o treinador também pode tirar muito mais desses atletas que ali já estão. Então essa é a grande questão do Atlético. Só uma informação aqui que o Guilherme havia trazido pra gente no início da semana, e eu até cheguei a falar nos donos da bola, mas repeti-la por aqui, porque é uma informação do nosso produtor Guilherme Souza. O Sampaoli queria algumas contratações pensando na atual temporada, que algumas delas não foram atendidas. O Jean Lucas era um nome que o Sampaoli queria para essa temporada. Viagem total. O Luiz Araújo, que o Atlético insistiu, mas o Flamengo não quer negociá-lo. Mesmo depois do Sampaoli deixar o clube, o Atlético insistiu na contratação do Luiz Araújo, mas o Flamengo não quer liberá-lo. E além disso, ele queria Marcos Leonardo ou Roger Guedes, pensando em ser os centroavantes da equipe. Por que eu falo viagem? Vamos lá. Duas viagens. Marcos Leonardo e o Roger Guedes hoje. Hoje, esses dois têm salários aqui no Brasil. O Roger Guedes ganha mais de 5 milhões por mês. Astronômicos, absurdos. Pouquíssimos clubes teriam a coragem de investir nesses dois atletas. E o Jean Lucas é dono do meio-campo do Bahia. Exato. Dono! Um clube que é administrado pelo Grupo City, lembrando. Dono do meio-campo. Legal, o Guilherme, parabéns pela informação, bacana demais isso aí. Mas o que muito me estranha é elas virem à tona depois que o Carequinha saiu. Não, isso não me estranha, não. Depois o tanto de coisa ruim de São Paulo ia vir à tona, vai vir agora, depois que ele sai. Não é ruim. Eu falo de coisas. Essa fica parecendo assim, olha só, o Sampaoli queria tanto bem do Atlético, olha que peças importantes que ele estava buscando para o Atlético. Não, sabe que a minha imagem é diferente. Sabe que a minha percepção disso é que existe, mais uma vez, uma falha de comunicação.
Porque são jogadores que todo mundo aqui sabe que o Atlético não tem condição de trazer. Se ele levou isso pra diretoria, peraí, a diretoria não falou com ele que não tinha condição? Não, desculpa. Eu não acho que haja uma falha de comunicação. É alguém que vive fora da sua realidade. Não, tudo bem, Thiago, mas eu falo o seguinte, a diretoria deve ter sentado pra ele, tudo bem, mas aqui... Ele não vai conseguir. Thiago, peraí. É alguém que vive fora da realidade. Peraí. Quando foi isso? Cara, quando foi esse não pedido? interessa quando aconteceu. Claro que interessa. Claro que não interessa. Se foi quando ele chegou, a diretoria fala assim, mas peraí, você não tá entendendo. A nossa realidade é essa aqui. Aí ele fala, então tudo bem. Contratar. Não, cara, assim, peraí, não, desculpa. Não, realmente não interessa claro como isso aconteceu. Interessa. Porque quando ele chega no clube, você chega querendo o máximo. Isso aconteceu pensando na atual temporada. E aí, cara, o que eu vou te falar é uma realidade, Breno. Se o Sampaoli não sabia onde ele estava se enfiando, o Sampaoli não sabe ler. Não, mas peraí. É simples, aí não, você pegar e ler. Thiago, aqui, ó, eu não sou eu não sou a favor do Sampaoli e eu não sou a favor da diretoria do Atlético. Eu sou a favor das coisas justas, mas pera um pouquinho. Alguém aqui consegue delimitar o rumo e qual que é a situação financeira do Atlético? A gente acha que tá tudo ruim e maravilhoso. Aí de repente aparece lá e contrata um Cassier que gasta uma grana. É dependendo da necessidade, os caras agem com paixão. Você não pode chegar aqui e falar assim, olha, não dá pra fazer isso. Aparece, cara. Pra mim faz sentido. Aqui, o Renan Lodge apareceu no Atlético. Alguém falaria pela situação financeira do Atlético que ele traria o Renan? Ah, mas ele veio numa oportunidade de mercado, mas tem que pagar o salário. O Atlético paga 1 milhão e 700 pro Júnior Santos. Ok, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o Sampaoli pode muito bem chegar aqui, a gente não sabe como foi a reunião. Se ele chegou na primeira parte e falou assim, olha, eu quero fulano. Aí o Atlético fala assim, não, nós não temos condição. Ok, isso pode ter acontecido quando ele chegou. Sabe por que nós não temos, o Sampaoli? Por causa disso. Ok, a minha preocupação é entender se isso foi lá atrás. Se foi lá atrás, é normal pra mim, porque ele vai querer o melhor. Agora, se foi agora, ele não podia contratar aí, meu amigo, ele chegou. Aí, não, mas ele não podia contratar, mas ele pode fazer um planejamento. O Atlético fala que trabalha as negociações e do ano passado. Eu acho que o Atlético podia cair pra Série B com ele aqui, Breno. Não, mas essa última passagem do Cuca, pessoal não tá entendendo em casa, traumas na diretoria do Atlético. Acho que essa última passagem deixou alguns traumas, porque o Atlético deu muito respaldo pro Cuca montar o time do início do ano passado, e aí muitas peças não deram... Ué, o Cuca deu o aval pra dar. Não tinha um volante. O Cuca pediu e os caras não chegavam, aí o Cuca foi e se virou. Mas o Cuca não deu ok pra Rony, o Cuca não tinha um volante, Daniel. O Cuca pediu um primeiro volante, ele ficou um ano quase sem primeiro volante. Que isso aí é uma dificuldade que eles tiveram, que eles tentaram. Coitado. Eles tentaram. Assim, ó, eu tô passando pano. Eu ainda seguro a questão de fazer críticas ao Paulo Brax. Acho que nesse momento ele não as merece. Mas, cara, essa é uma crítica que ele merece. Mas é isso se ele não contratou um primeiro volante durante uma janela de 3 meses, ele tem responsabilidade dele. Mas é isso que eu tô falando. Tive uma dificuldade, que se dane, se vira. Mais da diretoria e do SIGA do que com respaldo para os treinadores. Então, esse é um problema do Sampaoli. O Sampaoli não aprovou, por exemplo, o Cassierra e o Alaminda. E eles não foram utilizados por isso, porque o treinador não aprovou nenhum dos dois. O treinador aprovou os 2 reforços que ele utilizava, que eram o Renan Lodge e o volante, o Maicon, e dos 2 reforços que ele solicitou. Não, então, e aí os 2 que ele solicitou, que era o Vitor Hugo. E quem que é o outro que ele solicitou? O quê? Preciado. Então, ele solicita 2 reforços, ele aprova 2 reforços, e os outros 2 reforços que chegam, se considerar também o Tomás Pérez, ele não pediu os outros 3 reforços, então, que chegam. O Alaminda, o Cassierra e o Tomás Pérez. Ele não pediu e não aprovou. Foram nomes que, segundo o staff dele, do Jorge Sampaoli, foram empurrados goela abaixo. Cara, eu assim, numa boa, por mais que o Sampaoli não tenha aprovado esses nomes, não dá pra usá-los. Eles são os jogadores, os piores jogadores do mundo. São jogadores que não valem a pena. O Cassiera, o Atlético ganhou a disputa com o Fluminense. Então, o Fluminense tentou ele no início de janeiro. O ponto é esse, Eltinho. Eles são os piores jogadores do mundo. Lógico eu não imagino que seja. Lógico que não. Não imagino que seja. Então, dava pro Sampaoli usar, cara. Agora, bancando... Pra mim, responsabilidade ele tinha que usar. Ponto. Isso aí acho que ninguém discorda. Ô, Breno, mas tentando bancar o advogado aqui. Mas tem que bancar. Do diabo. É bom pro programa. Aí o Sampaoli vê o Cassierra, o Minda, tiveram investimentos do Atlético, né? Aí ele pensa assim, mas por que não investiram na direção? Não de Roger Guedes, exemplo que a gente sabe que são outros valores. Agora que não,